Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Uma das maiores dificuldades que temos na vida é saber dizer não. E saber quando dizer não. Tem gente que permitiu a confusão, inclusive em dívidas, pensamentos e situações, porque não soube dizer o não quando foi preciso. Saber dizer não é ter foco, e é preciso que tenhamos essa capacidade. Já parou para pensar como não fazemos nada para ter a maioria das coisas que queremos? Queremos muito emagrecer, mas quando nos oferecem um doce, um docinho, não conseguimos dizer não. Queremos ser ricos, mas não estamos dispostos a trabalhar duro, nos preparar, estudando e vermos todas as estratégias. Queremos ser espirituais ou até mesmo pregar ou fazer a obra, mas não queremos nos dedicar em oração, meditação da palavra, jejum e realmente largar tudo, nos entregar de uma maneira total. Pois muitas das decisões que tomamos não é baseado no foco, mas em nossa precipitação, aquilo que nos faz tirar os olhos do propósito principal. Quando lemos essa carta em que Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, vemos ele ensinando como tomar decisões. Ele diz que ninguém que foi chamado para o exército pode se distrair com a vida civil. Ou seja, quando você aceita uma missão, você precisa saber dizer não para todas as outras coisas. Quantos tiveram a oportunidade de realizar grandes mudanças e dar continuidade, mas em determinado tempo se distraíram? Observe Sansão, que teve tudo para ser um dos maiores juízes da época, mas sua impulsividade e seu orgulho o distraíram, a ponto de acreditar que seu dom, o poder que o Senhor tinha dado, jamais se apartaria dele. Saul, escolhido como rei, não quis ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, mas fez aquilo que achou necessário e se precipitou em algumas decisões. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, em determinado momento de batalha não estava em sua posição, e sua precipitação e desejo da carne o levou a pecar com Batseba, levando toda a sua herança e geração à ruína. Mas também tiveram aqueles que não deixaram se distrair, como José. Mesmo diante de toda a sedução da mulher de Potifar, manteve-se constante e preservou sua santidade em obediência. Neemias, mesmo diante de Sambalate e Tobias, afrontando contra a reconstrução dos muros, continuou a obra, conforme as estratégias de Deus, e assim o disseram, ou melhor, o fizeram todos os reparos e construções necessárias, e terminaram a obra. Não deixou nenhum tipo de situação tirar o seu foco. Daniel, mesmo diante de um decreto real, não se apartou de seu período de oração, continuou, e por isso foi lançado na cova dos leões. Mas, no outro dia, todos viram o livramento do Senhor, e ele saiu de lá intacto e sem nenhum arranhão, pois quando mantemos nosso foco no Senhor, ele garante a nossa vitória. E o que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua do rei, e foram condenados à fornalha ardente. Mas, como o Senhor honra aqueles que mantêm sua confiança nele, o foco deles era o Senhor, e entraram na fornalha. E o fogo se submeteu à presença gloriosa do Senhor, porque mantiveram sua fé e seu foco, souberam dizer não para a oferta e os manjares, e contemplaram o Senhor sendo adorado por todos.
Você precisa tomar uma decisão, entender o que Deus quer de você e colocar o seu foco nisso. A maioria das distrações que chegam para mim são coisas que eu poderia dar uma desculpa bíblica para fazer ou até mesmo dizer que o Senhor me orientou para isso. Por exemplo, se eu fosse um locutor de rádio ou apresentador de TV, muitas pessoas me assistiriam, mas não saberia quem sou realmente. Só que eu não fui chamado para isso. E fui chamado para anunciar as boas notícias, as boas novas do reino de Deus e do seu evangelho. Então, por mais que eu tenha a possibilidade de ser visto e ser recompensado financeiramente fazendo outra coisa, eu estou focado na única missão que o Senhor me deu. Depois que você descobrir qual é a missão que Ele te chamou, Ele vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar. Porém, em alguns casos, as pessoas que Deus vai selecionar são aquelas com quem você está precisando se ajustar, que foi ferido ou magoado, ou pessoas que são muito parecidas com você, mas pessoas que vão te ajudar a crescer. Sabe quem são as pessoas que mais aprendo? Exatamente, são as pessoas que eu menos gosto. Entenda uma coisa, tem muita gente que você não gosta, mas Deus está usando para você crescer. Da mesma forma que Deus vai colocar pessoas para te ajudar, existem outras que terão que sair. Por mais que você goste delas, tem gente que não te atrapalhou. Na verdade, ela te ajudou em muitos momentos da sua vida, mas elas não combinam mais com a próxima fase, ou seja, com o nível que o Senhor ele te colocou. Cada fase da sua vida, Deus vai te dar um foco e novas pessoas para você andar, caminhar e continuar crescendo. Um dos ditos mais repetidos de Jesus nos evangelhos é: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se formos sábios, ouviremos com atenção o que quer que Jesus diga, especialmente o que ele diz repetidamente. E nesse caso, ouvir é exatamente o que ele está nos dizendo para fazer. Você entende o que Jesus está dizendo? O fato desse aviso em si mesmo ser um pouco difícil de entender ilustra o seu ponto. Escute e pondere com cuidado, pois, se você não o fizer, não entenderá, e se não entender, perderá qualquer capacidade para compreender o que deve fazer. Então, descubra os dons e talentos que Deus te entregou. Esqueça as distrações e coloque o foco filtrado em Cristo nisso. Tudo depende de quão bem você ouve o que Deus está dizendo. O que comumente chamamos da palavra de Deus. E o ouvir bem a Deus exige muita atenção. Você está prestando atenção? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se não estamos prestando atenção, podemos nem perder que estamos ou perceber que estamos à deriva. Podemos olhar em volta e ver muitos outros distraídos e desinteressados, que falam sobre os ensinamentos de Jesus sem andar nos passos de Jesus. Acham que deve ser normal e presumem que estejam indo bem. A única maneira de sabermos se estamos prestando muita atenção ao que Jesus diz, da maneira que ele quer dizer, é se estamos realmente fazendo o que ele nos disse para fazer. Deus tem uma missão para você, e ela não se resume em estar dentro da igreja. Deus pode te usar em diversas áreas, mas, independente da área que Ele te chamou, entenda que a função de todos nós aqui na Terra é uma: influenciar o máximo de pessoas a viverem o que estamos vivendo, uma vida com Cristo. Portanto, mantenha-se o foco em Jesus, o Cristo ressurreto, e não permita que nenhuma distração o afaste desse caminho. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais este dia, Senhor. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado, Pai, pelo seu amor.
mas que a mais este dia a sua presença seja tão intensa, que o seu reino venha, que o Senhor, Pai, nos livre de todo mal e de toda tentação, que não falte o pão, Pai, na mesa, Senhor querido, dos teus filhos, mas antes eles possam glorificar, exaltar e agradecer a Ti, Senhor. Porque diante da palavra que foi liberada hoje, não nos deixe, Senhor, ou não permita que possamos perder o foco, ou nos distrair com as coisas desta terra, a ponto de não perceber as suas estratégias, não perceber a sua voz, não perceber aquilo que o Senhor tem nos dito, minuto após minuto. Pai, não nos deixe ser, Senhor querido, muitas vezes levado pelas coisas, ó Senhor, que podem nos emocionar, mas antes, faça-nos, Pai, viver aquilo que o Senhor preparou. Pai, colocamos toda a organização deste dia nas suas mãos. Colocamos todos os nossos impulsos, ou até mesmo as nossas vontades, para que o Senhor nos direcione para aquilo que nós temos que fazer. Não aquilo que nós achamos, mas aquilo que o Senhor tem preparado e aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser, mas antes livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, todo tipo, Pai, de Sambalates e Tobias, ou até mesmo, Pai, melhor, faça-nos, Pai, compreender que cada tipo, Senhor querido, de ataque nos leva, Senhor querido, a um contra-ataque de continuar levando a sua presença para todos os lugares aonde nós estivermos. Somos gratos a Ti por mais este dia. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo seu amor. Consagramos tudo diante do Seu altar. Consagramos pensamentos, atitudes, palavras. Consagramos todo o nosso ser para que o Seu nome continue sendo louvado, engrandecido e exaltado. Muito obrigado, Pai. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. E que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.